Fãs da F1, no momento em que eu gravo esse vídeo, estamos às vésperas de completar 31 anos da morte do nosso querido Ayrton Senna. E nesse vídeo eu decidi fazer um apanhado dos exercícios de histórias imaginárias com realidades alternativas contemplando o assunto e se Ayrton Senna tivesse sobrevivido. E aqui a gente vai ter uma ideia melhor do porquê a nossa mágica realidade paralela com o Senna no grid é tão única e chegou a um patamar nunca antes visto por ninguém ao longo desses 31 anos, mesmo já tendo existido muitos outros exercícios bons sobre o assunto. Além disso, gente, eu também irei fazer um memorial sobre os períodos da minha vida em que eu pensei sobre esse assunto e de que modos eu fui incrementando meu raciocínio sobre esse assunto. Tudo bem, gente? Então vem comigo, sem antes deixar de te pedir que se inscreva aqui no canal se não fores inscrito, dê joinha e ative o sininho das notificações. E se você for muito fã do conteúdo postado nesse canal, em especial aquele sobre a nossa mágica realidade paralela, eu te peço que considere se tornar membro do nosso canal. A meu ver, a modalidade de membro que mais vale a pena em termos de custo-benefício é a de um membro fanático, que custa apenas R$ 14,90 por mês e que te permite ter acesso antecipado a cada spin-off da realidade paralela que é lançado, e também a um conteúdo exclusivo muito especial. Para que você tenha uma noção da qualidade desse conteúdo exclusivo, eu vou postar aqui a seguir um trechinho de um dos vídeos. Did you know that the spot on the pits was after the starting line, Michael? I didn't know that the finish line was before the pits. He did not know anything, the same way that he didn't know anything in Adelaide and in Ida as well. Michael never knows anything. It is never his fault. Muito bem, gente, vamos ao assunto do vídeo. Quando o Brazuca nos deixou em 94, ainda não existia a internet no Brasil, e ela só passou a ter um alcance global mesmo em 1995. Então, apesar da comoção colossal que fez o Brasil parar naquele 1º de maio de 94, se tinha pouquíssimas possibilidades de obtenção de informação, e o Brazuca, se vivo, ainda teria muito tempo de Fórmula 1 pela frente. Contudo, à medida em que os anos foram passando, passamos a ter uma boa ideia de como foram as forças das equipes na Fórmula 1. E fomos cada vez mais reforçando a certeza de que o Senna tinha a faca e o queijo na mão para alcançar recordes e estatísticas muito impressionantes na Fórmula 1. A Williams, que havia tido início difícil em 94, se recuperou ao longo do ano e o Damon Hill acabou perdendo aquele campeonato por apenas um ponto, após a corrida da Austrália. Tudo bem que o equilíbrio daquele campeonato se deveu muito às muitas punições ao Schumacher, que provavelmente o alemão teria sido campeão mais facilmente se não houvesse a interferência da FIA. Mas não deixa de chamar a atenção o fato de que Damon Hill perdeu o campeonato por apenas um ponto. Além disso, a Williams se manteve como uma das principais até 1997, ano do título de Jacques Villeneuve, e havia novamente sido campeão no ano anterior com Damon Hill. Esses fatos da vida real começaram a fincar a nítida sensação de que era muito viável que o Ayrton Senna alcançasse os 5 títulos e igualasse o Fangio, quem sabe até mais do que isso, gente. À medida em que os anos foram passando, a internet foi ganhando mais e mais força, e os acontecimentos da Fórmula 1 foram dando cada vez mais base para que refletíssemos sobre o futuro do Brazuca na Fórmula 1. A discussão sobre o tamanho que Ayrton teria em termos de estatística na Fórmula 1 começaram a se intensificar no início dos anos 2000, época em que o Schumacher começou a inflar o seu currículo em termos de títulos mundiais e estatísticas de vitórias, e também uma época em que o Senna provavelmente já teria parado de correr. Em 2004, essas reflexões se tornaram ainda mais hypadas por ser o ano em que se completava 10 anos sem o nosso campeão, e também um ano em que o Schumacher, o último rival de Ayrton, conquistou seu 7º e último título na Fórmula 1, consolidando-se estatisticamente como o maior campeão da categoria. Sobre esse assunto, gente, eu me lembro bem da matéria da Super Interessante, que especulou que o Brazuca jamais alcançaria os 7 títulos do alemão, por mais otimista que fosse qualquer projeção. Eu digo a vocês que concordo com a opinião da Super Interessante, por mais que isso possa dar spoilers para vocês sobre a realidade paralela que estou desenvolvendo no meu canal. Aquele ano de 2004 foi também um ano em que a rede social Orkut se popularizou no Brasil, e de uma maneira meteórica. Eu lembro bem, gente, de ter feito parte de várias comunidades fóruns no Orkut sobre Fórmula 1 e sobre o Senna, e de como eram acaloradas as discussões sobre quem era o melhor piloto de todos os tempos e sobre quantos títulos o Senna teria. A confusão era tanta, gente, que os moderadores dessas comunidades chegaram a proibir tópicos de discussão sobre o assunto, porque sempre terminavam em brigas virtuais e hate. 2004 também foi o ano de surgimento do YouTube, e foi no finalzinho desse ano que começaram a surgir os primeiros vídeos das transmissões das corridas do Senna, geralmente fruto de gravações das corridas feitas por fãs em vídeos cassetes. Lembro bem da minha sensação enorme ao ver em 2005 o vídeo da vitória do Senna no GP do Brasil de 91, ao som do tema da vitória.
Pouco depois surgiu o vídeo da última volta do GP do Japão de 88, outro momento icônico na carreira de Ayrton. Era um período difícil para mim na faculdade, entrar em contato com esses vídeos e rememorar como o Senna era perseverante e não se entregava foi realmente muito forte para mim. Foi a partir de meados de 2005 que um pensamento começou a ser cultivado na minha mente. Como seria ver vídeos de corridas no YouTube se o Senna tivesse sobrevivido? Posso dizer, sem medo de parecer exagerado, que ver uma realidade paralela com o Senna sobrevivendo a Imola sempre foi uma das minhas grandes curiosidades, uma quase obsessão pessoal. No final da década de 2000 começaram a surgir alguns exercícios muito interessantes sobre o tema, entre eles o The Encounter Down Under, do jornalista Christian Lustig, mas mesmo com um texto tão detalhado e envolvente, ainda assim eu não me sentia satisfeito. Outro excelente exercício sobre o tema foi feito pelo renomado jornalista Reginaldo Leme na revista Alpha, que foi lançada em 2012. E se vocês também leram essa reportagem, certamente já perceberam que alguns detalhes da história do Reginaldo são bem parecidos com os da nossa mágica realidade paralela, inclusive em relação a como o efeito borboleta da presença do Senna no grid iria influenciar a distribuição dos pilotos e dos cockpits. Na história do Reginaldo, Schumacher também vai para a McLaren, mas diferentemente da nossa, lá o alemão faz dupla com o Rubinho e não com o Mika Häkkinen. Na história do Reginaldo, o campeonato de 94 termina de forma quase idêntica ao que terminou na nossa, mas na dele o alemão é excluído nas 3 primeiras corridas e por isso o campeonato começa para todo mundo praticamente em Mônaco. Na nossa, contudo, o Senna vai para Mônaco tendo que escalar uma montanha para voltar à briga pelo campeonato, e o campeonato termina 106-104 para o Brazuca. Outra referência muito interessante sobre o tema é o livro do Roberto Reis, em cuja amostra grátis online eu cheguei a dar uma olhada recentemente e achei interessantíssimo o capítulo em que ele descreve a metodologia por ele utilizada para projetar como teriam sido as corridas do Senna, utilizando ideias como piloto referência e estudando a história de cada um dos GPs da nossa categoria preferida na vida real. Intuitivamente, mesmo sem ter lido o livro completo, eu já aplicava mentalmente na minha imaginação algumas metodologias parecidas com as do Roberto Reis, mas ainda assim não me sentia satisfeito apenas lendo essas histórias, por mais verossímeis e bem construídas que fossem. No ano de 2020 veio a pandemia e um grande amigo meu me deu a ideia de criar um canal do YouTube. Inicialmente aqui no canal eu falei de vários outros assuntos, inclusive postando algumas aulas sobre ciência da computação. Mas com cerca de 3 meses de existência do canal, decidi focar exclusivamente na Fórmula 1. E após um ano de existência do canal e acumulando experiência na criação de vídeos, decidi fazer o vídeo que, a meu ver, se tornou a grande obra-prima do Flashes da F1. O vídeo, Se Ayrton Senna tivesse sobrevivido, foi lançado no dia 16 de agosto de 2021 e já conta com mais de 14 mil visualizações ao longo desses quase 4 anos. Pelo teor dos comentários recebidos nesse vídeo, gente, vocês podem ter uma ideia do porquê eu o sinto como uma obra-prima. O segundo vídeo da série foi lançado no final de abril de 2022 e confesso que a excelente recepção dele pelos internautas acabou sendo uma surpresa, dado o fato de que o resultado final da temporada de 95 em nossa realidade paralela ter sido desfavorável ao Brazuca. Após esse vídeo eu me dei conta de um fato extremamente significativo para os rumos do canal. Como o calendário dos dias da semana se repetem a cada 28 anos, o calendário de 2022 era idêntico ao de 94, o de 2023 idêntico ao de 95 e assim por diante. Assim, se eu fizesse uma série de vídeos de spin-offs detalhando cada corrida da nossa mágica realidade paralela, eu poderia postá-los no dia exato da corrida da vida real, ou corrida 28 anos antes, e esse dia necessariamente seria um domingo, o que poderia dar a sensação de ainda mais realismo à nossa mágica realidade paralela. Esse rigor das datas foi seguido ao longo dos spin-offs da temporada de 94, e por estar muito ocupado no período dos spin-offs finais de 95, no final de 2023 e na primeira metade de 2024, passei um tempo sem postar os vídeos. Quando retomei os vídeos em maio de 2024, meu objetivo era tirar o atraso e retomar a regra dos dias exatos das corridas da vida real de 28 anos antes. Mas percebi, gente, que a minha ansiedade em postar novos spin-offs dava match com a ansiedade dos internautas do nosso canal em ver os novos spin-offs. Desse modo, após tirar o atraso a partir do spin-off do GP da França de 96, comecei inconscientemente a acelerar a postagem dos spin-offs. Eu acabei adiantando muito o início da temporada de 97 com Senna no grid, detalhando aquele que seria o seu primeiro ano na Ferrari. O grande alcance desse vídeo me motivou a postar rapidamente os próximos spin-offs.
No momento em que estou gravando esse vídeo, já estamos iniciando a segunda metade da temporada de 1998 com Senna no grid. E eu já tenho uma forte sensação de que mesmo com tantas histórias imaginárias que surgiram sobre como seria o Senna na Fórmula 1 sobrevivendo a Imola, mesmo com textos e livros excelentes sobre o assunto, ninguém nesses 31 anos chegou ao patamar que o Flashes da F1 chegou nesse assunto. Isso porque, além de uma história verossímil que faz total sentido, gente, temos também as centenas de imagens dessa realidade paralela, as falas dos pilotos geradas por inteligência artificial e ainda alguns trechos de câmeras on-board do Senna na Williams em 1996, o que dá à nossa história paralela uma riqueza jamais alcançada antes. Para os membros fanáticos do canal, ainda há as coletivas de imprensa de cada um dos GPs imaginários de 1998 em diante, bem como a pontuação completa do campeonato por GP. Tenho enorme satisfação de ter chegado tão longe com essa imaginação e grande agradecimento a todos vocês pelo reconhecimento a ela. Isso me motiva a continuar postando esses vídeos e turbinando cada vez mais a minha imaginação, buscando sempre aprimorar os vídeos e também buscando a perfeição, do modo como o nosso grande Ayrton Senna fazia. É isso aí, meu amigo, muito obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima!